Salve, salve, galerinha do YouTube, que segue o canal do YouTube da 01 Concursos. Estamos aqui ao vivo, agora, Brasília, deixa eu ver que horas são, 9h25 da noite, terça-feira, dia 30 de julho. E essa transmissão aqui, galera, ela faz parte da nossa sequência de transmissões diárias sobre a Lei de Execução Penal. Já fiz 3 transmissões lá no meu Instagram. E ontem eu postei lá o seguinte, que eu não iria fazer a transmissão ontem, estou comentando 1 ou 2 artigos por dia, porque eu iria fazer hoje uma transmissão aqui no YouTube, ao vivo, com uma estrutura melhor, posso mostrar slide, posso riscar aqui junto com vocês a letra da lei. E eu decidi deixar essa 4ª transmissão para fazer aqui no estúdio, galera, porque o tema de hoje é extremamente importante. É um dos temas mais cobrados em prova de concurso público sobre a Lei de Execução Penal. E é um tema cheio de detalhes. Talvez, fazendo a transmissão pelo Instagram, eu não conseguisse, pela falta da estrutura, chamar atenção para os pontos que eu quero chamar a atenção dos senhores na transmissão que eu vou fazer aqui no YouTube, tá bom? Agora, tenho 2 informações importantes aí para vocês que me acompanham. Acompanhe as minhas transmissões diárias sobre a LEP lá no Instagram, tá bom? Primeiro, em regra, as transmissões vão continuar sendo no Instagram. Só essa que eu decidi fazer aqui, pela natureza da matéria que vai ser estudada, tá bom? E segundo, essas transmissões, elas são feitas de forma totalmente gratuita para vocês aí. Meu objetivo é colaborar com a aprovação de vocês no concurso de agente prisional de Goiás. Agora, as apostilas, eu disponibilizei a primeira apostila como material demonstrativo. Eu não vou disponibilizar todas as apostilas da LEP, porque isso é um material exclusivo dos alunos da consultoria para agente prisional de Goiás. Então seria até desleal com os alunos que investiram no curso lá, que eu disponibilizasse o mesmo material gratuitamente, tá bom? Então as apostilas, elas não vão ser mais disponibilizadas. Mas isso não vai gerar prejuízo nenhum, você pode acompanhar as transmissões com um caderno, fazendo as anotações necessárias, que você certamente vai ter tudo que será cobrado na sua prova também, tá bom? Então não é nenhuma deficiência de conteúdo, eu vou passar tanto para os alunos da consultoria, como para vocês gratuitamente nas transmissões diárias, todo o conteúdo que pode ser cobrado em prova. Agora, claro que os alunos da consultoria vão ter acesso ao material exclusivo da 01, é um compromisso que a 01 tem, sempre disponibilizar a videoaula completa, gravada aqui nesse nosso estúdio, as apostilas em PDF, simulados, avaliações de aprendizagem, listas de questões, todas as últimas questões sobre o assunto, tá bom? Então, só para não ser desleal aí com o pessoal da consultoria, tá bom? Agora, olha só, se você tem interesse em fazer a consultoria, tá? Estão abertas as matrículas ainda, tá certo? Entre lá no site da 01, vá na aba 01concursos.com.br, tá bom? Não é a 01 Consultoria. O site 01 Consultoria está desativado. Então quem quer fazer a consultoria para agente prisional de Goiás, entra no site 01concursos.com.br, vai lá na aba Consultorias, clica em ASP, Agente de Segurança Prisional de Goiás, e faça a matrícula, o custo está barato, consultoria completa, com meta, videoaula de todas as matérias, apostila em PDF, listas de questões, avaliação de aprendizagem, tá saindo por R$ 697. É a consultoria mais barata que a 01 Concursos já lançou, tá bom? Agora, olha só, última informação para a gente começar a transmissão sobre a matéria. O vídeo que eu vou gravar aqui, eu já vou aproveitar também no curso completo de LEP. Eu comecei a gravar, já foram gravados 5 vídeos, e nós vamos gravar aqui o 6º vídeo, que é justamente o tema da transmissão de vocês hoje. Então eu vou compatibilizar. Então daqui a pouquinho eu vou fazer um intervalo de 5 segundos, tá bom? E vocês vão perceber que eu vou gravar aqui como se eu estivesse gravando um curso. E aí ao final eu vou encerrar a aula, e aí encerra para os alunos da consultoria, e como nós estamos ao vivo, eu vou analisar, ler as perguntas de vocês no chat aqui do YouTube. Tá bom, galera? Compreenderam? Deixa eu ver quem está me acompanhando aqui. Como é que tá a nossa transmissão? Opa, temos aí 74 pessoas ao vivo. Beleza? Evelyn Gomes, David Jonas, vou deixar salvo, beleza? Thaís Escobar, já expliquei aqui a questão do material. Tá bom? O material
foi disponibilizado só da primeira apostila, os demais não. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Já temos aí 75 pessoas ao vivo. Vamos seguir. Vou começar agora a explicação dos artigos 5º ao artigo 9º da LEP, tá bom? Como eu falei, intervalinho de 3 segundos e aí nós começamos a aula. Bem, senhores, voltando ao nosso curso sobre a Lei de Execução Penal, começamos agora o módulo 2 do curso da Lei 7.210 de 84. No módulo 1, nós já fechamos o primeiro tópico do seu edital, que tratava sobre o objeto e a aplicação da Lei de Execução Penal. Este módulo 2 é dedicado ao estudo do condenado e do internado. Na verdade, estudamos aqui, coloque aí para mim na tela do seu computador. Quando falamos aqui que o tema da aula é do condenado e do internado, observe aí na Lei de Execução Penal que nós iremos estudar o título 2 da LEP. O título 2 da LEP, beleza? O título 2 da LEP começa aqui no artigo 5º. E hoje nós vamos estudar especificamente os artigos 5º a 9º. Esses dispositivos, galera, tratam do tema da classificação na Lei de Execução Penal. Como eu sempre aviso, antes de começar cada um dos tópicos, é extremamente importante que você faça a leitura desses dispositivos. Então, para entender a classificação na Lei de Execução Penal, você precisa ler diversas vezes, dezenas de vezes, esses artigos, artigos 5º ao artigo 9º. É claro, já avisei várias vezes que no curso nós veremos toda a doutrina e toda a jurisprudência, que pode ser cobrada na sua prova. Mas a leitura dos artigos, a letra da lei, é muito importante. Às vezes metade das questões de prova cobram apenas a literalidade dos dispositivos legais, tá bom? Então, repetido esse aviso que eu já fiz no módulo anterior, vamos aprofundar, vamos entrar no estudo da matéria da aula de hoje. E hoje nós veremos, coloquei no seu caderno, o tópico de número 1, da classificação. Galera, antes de entendermos de fato o que é a classificação na Lei de Execução Penal, como ela é feita, por quem ela é feita, para que serve, quais os seus objetivos e finalidades, nós temos que, primeiro, compreender o chamado princípio da individualização da pena. Porque parte desse princípio a análise do Instituto da Classificação. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Então vamos lá, dentro aqui do tópico classificação, abra aí no seu material um subtópico de letra A, princípio da individualização da pena. Galera, o princípio da individualização da pena é previsto na Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, inciso 46. A Constituição diz assim: a lei regulará a individualização da pena. Veja que a Constituição ela não se aprofundou muito em relação ao princípio da individualização da pena, dizendo simplesmente que a lei deve regulamentar essa individualização. Mas para que você entenda de forma completa esse princípio, é importante que você saiba, vem comigo, que a individualização da pena ela deve ser observada em 3 momentos distintos no curso do processo penal, tá certo? A individualização da pena deve ser observada numa primeira fase, que é a fase legislativa. Deve ser observado o princípio da individualização da pena numa segunda fase, que é a fase judicial, mais especificamente no momento da sentença, e também deve ser observado o princípio da individualização da pena numa terceira fase, que é justamente a fase da
execução penal. Tranquilo? Então, para a gente entender aqui o princípio da individualização da pena, você precisa saber inicialmente que o princípio da individualização da pena ele é aplicável na fase legislativa, na fase da sentença, no momento da sentença e no momento da execução penal. Veja bem, na fase legislativa, o princípio da individualização da pena ele se dirige ao legislador. Então aqui o destinatário do princípio da individualização da pena na fase legislativa é o legislador. O legislador, no momento da definição de crimes e penas, deve observar o princípio da individualização da pena. Como assim, Alfama? O princípio da individualização da pena determina uma atuação proporcional do legislador. Como assim? Para crimes mais graves, o legislador deve prever penas mais graves, mais severas, tá bom? E para crimes menos graves, o legislador deve prever penas menos severas, ou seja, penas mais brandas. Quer ver um exemplo fácil para você observar o princípio da individualização da pena? Nós temos o crime de roubo e o crime de furto. Alfama, qual é a diferença entre o roubo e o furto? Isso todo mundo sabe, né? No roubo nós temos a subtração de coisa alheia móvel pelo agente, se valendo de violência, grave ameaça ou de um meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Já no crime de furto, o agente subtrai a coisa sem violência, sem grave ameaça e sem um meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Então no roubo eu tenho violência, tenho ameaça, no furto não. Qual que é mais grave? É claro que é o roubo. Se o legislador previsse a mesma pena do roubo para o furto, nós teríamos aqui uma inconstitucionalidade, porque o legislador não observou um critério proporcional na combinação de penas aos crimes com gravidades diferentes, tá bom? Os crimes mais graves, eles devem ser punidos com penas mais graves. Os crimes menos graves com penas mais brandas, de forma que a pena prevista para o delito seja proporcional, tá certo? Isso é o que determina o princípio da individualização da pena na fase legislativa. Agora, o princípio também se aplica no momento da aplicação da pena pelo juiz na sentença. Aqui na fase da sentença, vem comigo, o destinatário do princípio da individualização da pena não é mais o legislador. O legislador, ele previu as penas para cada um dos crimes. O destinatário aqui, galera, é o poder judiciário. É o juiz que está julgando aquele caso. Ao julgar determinado crime, o juiz ele deve aplicar uma pena proporcional à gravidade do caso concreto. Então aqui, galera, analisa-se o caso concreto. Tudo bem? Veja que nós temos neste ponto mais uma diferença para a individualização da pena da fase legislativa. Na fase legislativa, o legislador ele não tinha um crime específico. Por exemplo, ele não viu Tício matando Mévio e estava analisando aquele caso. O legislador analisa o crime em abstrato. Então a análise aqui é de crimes e penas em abstrato. Então o legislador pensa no roubo, não um roubo específico, um roubo qualquer. Ele é mais grave que um furto qualquer, logo a pena deve ser maior. Aqui não, na fase da sentença, o juiz analisa o caso concreto e ele deve aplicar uma pena proporcional entre o limite mínimo e máximo fixado pelo legislador. Então aqui a pena também deve ser proporcional. Deve ser proporcional. Agora, deve ser proporcional dentro do limite estabelecido em lei. Ela é proporcional dentro do limite estabelecido em lei. Quer ver um exemplo? Nós temos um homicídio. Pense aqui no homicídio. Qual é a pena do homicídio, Alfama? A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então vamos lá, homicídio. A pena que o legislador previu,
12 a 30 anos. Ora, beleza, o juiz está diante de um primeiro caso. Qual é esse primeiro caso? Aqui é um cidadão que matou uma outra pessoa em razão de uma dívida de jogo. E matou com um meio cruel. Matou a pessoa queimada, por exemplo. Colocou dentro de um pneu e fez o famoso micro-ondas. Ateou fogo no pneu. Pense aí como é um meio cruel. Então matou por um motivo torpe, matou por dinheiro, utilizando um meio extremamente cruel. Não se arrependeu depois do fato. Era uma pessoa que já tinha praticado vários crimes. Galera, nessa circunstância, vem comigo, o juiz deve aplicar uma pena mais próximo de 30. Então talvez aplique ali 28 anos de reclusão pela gravidade do caso concreto. Agora, um segundo caso de homicídio, também o mesmo crime, mas o caso concreto é diferente. O cidadão matou porque a filha dele foi violentada há 4, 5 anos atrás, violentada sexualmente. Ele se sentiu extremamente ressentido e quis lavar a honra da sua filha com sangue, tá bom? É homicídio, ele tem que ser punido, a lei não permite que ele faça justiça com as próprias mãos. Mas veja que pela circunstância do caso, a pena vai ser mais próxima do mínimo. Então o juiz talvez aqui aplique, nesse caso, uma pena de 12 anos de reclusão, ou uma pena de 13 anos de reclusão, tá bom? Então veja que o crime é o mesmo, mas o juiz na sentença, dentro do limite estabelecido em lei, vai aplicar uma pena proporcional à gravidade do caso concreto. Se o juiz não aplicar, se o juiz aplicar para todos os crimes que ele julga a mesma pena, independente da gravidade do caso concreto, haverá uma inconstitucionalidade, pela violação à individualização da pena na fase da sentença. Tá certo? Agora, o que nos importa hoje, galera, é a individualização da pena na execução penal. Aqui na execução penal, o destinatário do princípio da individualização da pena são as pessoas que tomam decisões no curso da execução penal. E no módulo anterior nós vimos que é uma atividade complexa. Via de regra, é o juiz da execução quem decide as questões relativas à execução penal. Mas em alguns casos a lei reservou ao diretor do estabelecimento prisional a decisão sobre pontos secundários da execução. Lembram disso? Então, o diretor do estabelecimento. Esses são os destinatários. Estabelecimento. Esses são os destinatários, então, do princípio da individualização da pena na fase da execução penal. E aqui, galera, nós analisamos não o crime em abstrato, não o crime em concreto. Nós analisamos, veja bem, a personalidade e os antecedentes do agente. Personalidade e os antecedentes do agente. Para que a execução penal seja cumprida de formas diferentes, a depender do apenado. Se o apenado tiver uma personalidade voltada à prática de crimes, inclusive for reincidente, portador de maus antecedentes, já tendo praticado dezenas de infrações penais, a execução da pena dele vai ser diferente do acusado que praticou o crime uma única vez na sua vida, se arrependeu amargamente e entrou no estabelecimento prisional querendo mudar de vida. Ele quer aprender um ofício, ele quer nunca mais voltar a praticar crime. Isso depende muito, galera, da personalidade do indivíduo. Então o indivíduo ele tem que ser identificado, ele tem que ser classificado para que a execução da pena dele siga um ou outro caminho, inclusive com a concessão ou não de benefícios prisionais. É justamente aqui, galera, que nós temos o princípio da individualidade, da individualização da pena na execução penal. Vem comigo. O princípio da individualização da pena na execução penal, ele orienta os rumos, ou seja, orienta o norte da execução da pena. Orienta os rumos da execução da pena, o norte da execução da pena. Tranquilo, galera?
Então, agora que nós já entendemos o princípio da individualização da pena, e veja comigo, venha comigo, você já percebeu que a individualização da pena é determinada na Constituição. E ela é determinada na Constituição devendo ser observada na fase legislativa, no momento da sentença e no momento da execução penal. Vamos estudar, vamos aprofundar na análise da individualização da pena no momento da execução penal. É o que nós chamamos, coloquem no seu caderno, subtópico de letra B, de princípio da individualização da execução penal. O princípio da individualização da execução penal é previsto expressamente no artigo 5º da LEP. Veja bem, no módulo anterior, nós já estudamos o artigo 1º ao 4º. E agora, o primeiro artigo que nós vemos é o artigo 5º. O artigo 5º da LEP diz assim: os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para, veja bem, para orientar a individualização da execução penal. Tudo bem? Então, galera, veja aqui que o artigo 5º prevê expressamente a necessidade de individualização da execução penal. E aí a pergunta que cai na sua prova é a seguinte: Alfama, como é que se individualiza a execução penal? Vem comigo. Galera, para eu individualizar a execução da pena, eu tenho que saber quem são os condenados que estão lá no sistema prisional. É o que eu falei para vocês. A depender da personalidade, dos antecedentes do indivíduo, os rumos da execução da pena dele serão diferentes. O acusado que ele se arrependeu do crime praticado, ele não é dado a práticas criminosas, não é um cara perigoso, ele quer se ressocializar, ele quer se reinserir na sociedade e nunca mais delinquir, terá um tratamento diferenciado daquele acusado, por exemplo, um psicopata que matou 50 pessoas, não se arrependeu e afirma expressamente: quando eu for solto eu volto a matar de novo. Tá bom? Essas duas pessoas podem ter recebido a mesma pena, mas elas terão um tratamento diferente dentro da execução penal, porque elas são os presos são classificados de acordo com a sua personalidade e com seus antecedentes, tá bom? Então vem comigo. A individualização da execução penal, ela é feita através da classificação do preso. O preso deve ser classificado de acordo com seus antecedentes criminais e de acordo com a sua personalidade. Então veja, qual é a finalidade da classificação do preso? Isso é previsto no artigo 6º da LEP, já estamos avançando. A finalidade é a elaboração, veja bem, de um programa individualizador da pena. O preso é classificado, senhores, para que seja elaborado um programa de individualização da pena, em que conste a personalidade, os antecedentes, e para que o juiz e o diretor do estabelecimento prisional possam decidir questões relacionadas ao cumprimento da sanção penal por aquele indivíduo, tá bom? Então, a individualização da execução penal é feita através da classificação do preso. Classificado o preso, é elaborado um programa de individualização da execução da pena dele. E com base nesse programa, o juiz e o diretor do estabelecimento prisional, o diretor de forma secundária, vão decidir como se dará a execução da pena do preso, claro, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Execução Penal. Tá certo? Agora, quem é que vai classificar o preso, Alfama? Eu já entendi que ele tem que ser classificado, porque isso vai orientar a individualização da execução penal dele. Mas quem é que vai classificá-lo? Resposta aqui, galera, é a seguinte: quem classifica o preso é a comissão técnica de classificação. É a comissão técnica de classificação. Vamos chamá-la aqui de CTC. Comissão Técnica de Classificação. Prevê o artigo 6º caput que a classificação será feita, veja bem, a classificação do preso será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará, veja bem, o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado
ou ao preso provisório, até porque a aula passada eu já falei para vocês que a LEP se aplica tanto ao preso definitivo, condenado, como ao preso provisório, tá bom? Então, olha lá, quem é que classifica o preso? A Comissão Técnica de Classificação. Ela vai classificar o preso e elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade. Tá certo, galerinha? Agora, Alfama, qual é a composição da Comissão Técnica de Classificação? Vem cá. Nós estamos falando aqui, na classificação, de uma análise da personalidade dos antecedentes do agente. Galera, não esqueçam isso aqui, tá bom? A classificação analisa o quê? A personalidade e os antecedentes do preso. O preso, então, definitivo ou provisório, ele é classificado de acordo com a sua personalidade, com seus antecedentes. Quem classifica o preso? A Comissão Técnica de Classificação. Ela classifica o preso e elabora o programa individualizador da execução penal. Agora, olha só, Alfama, quem é que vai analisar a personalidade do preso? Pô, personalidade traz um aspecto psicológico, psiquiátrico, até social. Será que vai ser o juiz que vai classificar o preso? O juiz tem conhecimento para isso? É claro que não, galera. A classificação por critérios de personalidade e de antecedentes, ela deve ser feita por profissionais capacitados. E a LEP especifica quais são esses profissionais. Isso despenca em prova de concurso. Você não pode ir para a sua prova sem saber a composição da Comissão Técnica de Classificação. Porque a chance de você errar uma questão repetida em provas de concurso é enorme, tá bom? Então vou colocar aqui na tela do seu computador a composição da CTC, da Comissão Técnica de Classificação. Vem comigo, que você vai perceber o seguinte. A composição da CTC varia de acordo com a pena a que o acusado está cumprindo. Se nós estivermos diante de um apenado que recebeu pena privativa de liberdade, a composição será uma. Se nós estivermos diante de um apenado que recebeu uma pena restritiva de direitos ou uma medida de segurança, a composição da Comissão Técnica de Classificação será outra, tá bom? Vamos lá, para o que mais cai em prova. Composição da Comissão Técnica de Classificação nas penas privativas de liberdade. Galera, na pena privativa de liberdade, o preso vai ser classificado por uma comissão técnica de classificação que é presidida pelo diretor do estabelecimento prisional em que ele se encontra. E é composta por 2 chefes de serviço, aqui podem ser agentes prisionais, que vão ser chefes de serviço nessa comissão de classificação, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, tá bom? Então veja que a classificação por aspectos de personalidade depende de uma análise médico-psiquiatra, uma análise psicológica e uma análise social. Além disso, nós temos lá na comissão 2 chefes de serviço e o diretor também integra essa comissão, o diretor do presídio, presidindo os trabalhos que são realizados, comandando os trabalhos que serão realizados. Então vem comigo, galera, você precisa decorar isso aqui. Qual é a composição da Comissão Técnica de Classificação? Você vai responder, depende. É pena privativa de liberdade ou é pena restritiva de direitos ou medida de segurança? Na pena privativa de liberdade, a Comissão Técnica de Classificação é presidida pelo diretor do estabelecimento prisional e é composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Tá certo? Agora vamos lá. Vem comigo. Na pena restritiva de direitos e na medida de segurança, a Comissão Técnica de Classificação, ela vai atuar junto ao juízo da execução. Pô, Fuma, por que não é mais pelo diretor, não é mais presidida pelo diretor? Porque se eu tenho uma pena restritiva de direitos, o cidadão não está no estabelecimento prisional, ele não está no presídio. Então não tem nenhum diretor de presídio vinculado a ele. Então aqui a Comissão Técnica de Classificação atua junto ao juízo de execução. E ela é composta, de acordo com a lei, por fiscais do serviço social. Tranquilo, galera? Então, Comissão Técnica de Classificação na pena restritiva de direito atua junto ao juízo da execução e é composta por fiscais do serviço social. Vem comigo aqui. Eu só quero que você saiba que o que eu expliquei agora nada mais é do que a letra de lei.
A composição aqui está regulamentada no artigo 7º da privativa de liberdade, no caput, e da restritiva de direito e da medida de segurança, no parágrafo único. Alfama, vem comigo. E a composição da comissão técnica de classificação? Na pena de multa. Galera, lembrem aí que a execução da pena de multa é uma execução fiscal, não é uma execução penal, porque a multa é dívida de valor e, de acordo com o artigo 51, é regida pelas normas que regem a execução da dívida da fazenda pública, tá bom? Então a pena de multa ela não gera classificação do apenado, tá certo? Vamos seguir, galera. Voltando aqui. Pergunta que aparece na sua prova. Como a comissão técnica de classificação classifica o condenado? Seja ele preso, se for pena privativa de liberdade, seja ele um sujeito à pena restritiva de direitos. Olha lá, galera, o artigo 9º da LEP prevê que a comissão técnica de classificação, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, realizar outras diligências e exames necessários. Então veja, senhores, a comissão técnica de classificação, no seu trabalho de descobrir de entender a personalidade do preso, os seus antecedentes, pode entrevistar pessoas, pode entrevistar familiares desse preso, pode entrevistar amigos próximos, buscar saber como é o comportamento desse preso em cada uma das situações, como ele reage diante de uma provocação, se ele já tinha praticado outros atos agressivos antes daquele evento que gerou a sua condenação. Pode requisitar documentos a repartições, buscar saber se ele já foi condenado em outro estado, que gera maus antecedentes, se houver sentença transitada em julgado. Pode realizar outras diligências necessárias, tá bom? Isso vai contribuir, qualquer diligência pode ser feita, desde que observada a ética profissional, se permitir entender melhor como é a personalidade daquele indivíduo, se ele é voltado ou não à delinquência, ou se ele deseja de fato parar de delinquir depois de sair do estabelecimento prisional. Todas as diligências que puderem auxiliar os trabalhos da comissão em entender a personalidade e os antecedentes do preso, todas as diligências podem ser realizadas nesse sentido, tá bom? Então vamos seguir. Ponto extremamente cobrado em prova de concurso agora é o chamado exame criminológico. O exame criminológico, ele é previsto no artigo 8º da LEP. O artigo 8º diz assim: o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a um exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então, olha lá, o condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado vai ser submetido ao exame criminológico. E para que é esse exame criminológico? É um exame feito para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação, com vistas à individualização da execução. Galera, olha só, o exame criminológico é uma peça da classificação. É uma peça da classificação, tá certo? O exame criminológico, galera, ele é destinado a analisar um traço da personalidade do indivíduo, mas um traço específico. Que traço é esse? O exame criminológico, ele traça um prognóstico da periculosidade do preso. Tá certo? Essa é a única finalidade do exame criminológico. Traçar um prognóstico da periculosidade do preso. Ou seja, o exame criminológico busca saber se o apenado é perigoso ou não. Se, voltando ao convívio em sociedade, ele volta ou não a delinquir. Volta a praticar crimes que exponham a risco a incolumidade pública, o patrimônio e a segurança das pessoas. É para isso que serve o exame criminológico.
Pô, Fama, mas espera aí, a classificação analisa a personalidade dos antecedentes, certo? Certo. O exame criminológico analisa a periculosidade do preso? Certo. A periculosidade, Alfama, não é um traço da personalidade? É. É por isso, senhores, vem comigo, que o exame criminológico é uma peça da classificação. O exame criminológico ele vai ser usado para uma adequada classificação do preso. E isso vai servir para a individualização da execução. Porque a classificação como um todo serve para a individualização da execução da pena. Pô, mas espera aí. Qual é a diferença, então, entre a classificação e o exame criminológico? Galera, a classificação ela vai analisar a personalidade do apenado de forma geral. Vai analisar não só a periculosidade dele, vai analisar também a aptidão para o trabalho, quais são as suas vocações pessoais. É um apenado que se dá bem com o trabalho manual? Ou será que é um apenado que desenvolve melhor um trabalho intelectual? Tudo isso é analisado na classificação. Dentre as coisas analisadas na classificação, uma delas é a periculosidade do preso. E a periculosidade é analisada através do exame criminológico. Tá certo? Vem comigo. O parágrafo único do dispositivo diz que ao exame de que trata esse artigo, o exame criminológico, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. E aqui veja o seguinte: no condenado em regime fechado, a lei diz que ele será submetido ao exame criminológico. No semiaberto, a lei diz que ele poderá ser submetido ao exame criminológico. Então, observe bem. Vamos a partir daqui. O exame criminológico ele é realizado obrigatoriamente ao condenado a uma pena privativa de liberdade que inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Nesse caso, ele é obrigatório. Agora, o exame criminológico é facultativo ao condenado que ingressa no regime semiaberto. E ele não pode ser feito ao condenado que ingressa no regime aberto. Tá bom? E também não pode ser feito ao condenado à pena restritiva de direitos. Alfama, então peraí. A classificação não é feita no regime aberto e na pena restritiva de direitos? Não. Cuidado, galera. A classificação é feita sempre. Sempre que alguém inicia a execução penal, vai ser classificada, tanto na pena privativa de liberdade, como na pena restritiva de direitos. Seja aqui qual for o regime na pena privativa de liberdade. Então veja bem, vem comigo. A classificação do apenado é obrigatória, sempre que se inicia a execução penal, seja de uma pena privativa de liberdade, em qualquer regime, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, seja numa pena restritiva de direitos, seja ainda no cumprimento de uma medida de segurança. A classificação é sempre feita, sempre que se inicia a execução penal. Já o exame criminológico, não. Ele é obrigatório na pena que começa no regime fechado, facultativo no semiaberto, e o exame criminológico é proibido no regime aberto e na pena restritiva de direitos. Tá certo? Além disso, galera, uma observação. O exame criminológico ele é facultativo no curso do cumprimento da pena, depois que o apenado já ingressou no sistema prisional, para que o juiz possa analisar sobre a concessão ou não de benefícios prisionais. Então, por exemplo, galera, o juiz ele pode solicitar um exame criminológico do apenado para decidir se ele vai progredir ou não de regime, desde que de forma fundamentada, num evento ocorrido no curso da execução penal. Então o cidadão já cumpriu o requisito lá de 1/6 para progressão de regime, mas ele praticou fatos que mostram que ele é perigoso. O juiz pode, fundamentadamente, pedir um novo exame criminológico para que a comissão de classificação verifique se esse indivíduo ele é ou não perigoso, se ele está ou não passando por um estágio que mostra que a personalidade dele é voltada à prática de novos delitos, tá certo? Então veja, o exame criminológico ele é feito quando o apenado ingressa no sistema prisional no regime fechado, obrigatoriamente vai ser feito, nesse caso. Vai ser facultativo o exame criminológico quando ele ingressa no semiaberto. É proibido quando ele ingressa no regime aberto
e quando ele recebe pena restritiva de direitos. E vai ser facultativo no curso do cumprimento da pena para análise da concessão ou não de benefícios prisionais. E aqui o juiz vai determinar o exame criminológico de forma sempre fundamentada, tá bom? Já a classificação é sempre feita sempre que se inicia a execução penal. Vamos seguir. Mais uma diferença aqui entre a classificação e o exame criminológico. A classificação, ela busca analisar a personalidade e os antecedentes do agente, para orientar a individualização da execução penal. Então a classificação analisa a PA. O que é a PA? Personalidade e antecedentes. E o exame criminológico analisa a periculosidade do preso, que é um dos aspectos da personalidade. Então veja, a classificação ela é ampla e genérica. A classificação, que é sempre feita quando se inicia uma execução penal, ela analisa todos os traços da personalidade do agente. Aptidão para o trabalho, vocação para trabalho manual ou intelectual. E uma das coisas que se analisa é a periculosidade, que é feita através do exame criminológico. Então, o exame criminológico, ele é restrito, ele não é amplo, ele é específico. O exame criminológico busca entender somente se o preso é perigoso ou não, tá certo? E isso, é claro, vai ser juntado dentro de toda a análise de classificação que é feita pela Comissão Técnica de Classificação. Seguindo, outra diferença entre a classificação e o exame criminológico. A classificação, galera, ampla, genérica, ela serve para orientar o cumprimento da pena. A classificação, eu já falei, ela vai resultar na elaboração de um programa individualizador da pena. Já o exame criminológico, ele é específico, ele é voltado para saber se o preso é perigoso ou não. E com isso, ele auxilia a classificação do preso. Lembrem-se que o exame criminológico é uma peça da classificação. É uma peça da classificação. Então, o exame criminológico, ele vai auxiliar, junto com outras informações, na classificação do preso. E com isso, claro que vai auxiliar também na individualização da execução penal, fornecendo dados da personalidade do preso, aqui especificamente sobre a sua periculosidade. Agora, o exame criminológico ele não serve somente para individualizar a execução da pena, auxiliando na classificação. O exame criminológico, como eu falei, também pode ser usado na análise da concessão de benefícios prisionais. O juiz já deu exemplo para decidir se o preso vai ou não progredir de regime, pode determinar, desde que de forma fundamentada, que ele seja submetido a um novo exame criminológico, tá bom? Vamos seguir, galera. Próximo ponto aqui da nossa transmissão. O último artigo a ser analisado nessa aula de hoje é o artigo 9º da LEP. O artigo 9º diz assim: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, serão submetidos, olha lá, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, por técnica adequada e indolor. Vejam, senhores, o artigo 9º, ele trata da identificação do perfil genético dos presos na execução penal brasileira. Alfama, então, o preso no Brasil ele pode ter o seu perfil genético identificado? Pode ser coletado o seu DNA? Pode. E esse DNA vai ser armazenado em um banco de dados sigiloso, regulamentado pelo Poder Executivo. E a autoridade policial poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Galera, então olha só. A LEP prevê a possibilidade de o preso ter o seu perfil genético identificado, armazenado o seu DNA num banco de dados sigiloso da administração pública. Agora, o delegado pode ter acesso a esse perfil genético armazenado no banco de dados do próprio Poder Executivo? Resposta: depende de autorização judicial. O delegado não pode, por iniciativa própria, ter acesso a esse perfil genético armazenado, numa investigação, por exemplo, de um crime de estupro. Para que ele tenha acesso, é necessária autorização judicial, porque esse banco de dados é sigiloso.
tá certo? Agora vamos lá. Esses são os dispositivos, a letra da lei é bem tranquila. Vamos fazer uma análise mais minuciosa. Primeiro, Alfama, qual é a finalidade da identificação do perfil genético? Vem comigo. Galera, para que o Estado quer ter o DNA do preso armazenado no banco de dados? A finalidade, galera, não é outra que não o auxílio em futuras investigações criminais. Não sei se vocês sabem, mas se, por exemplo, na investigação de um crime de estupro, o delegado encontra esperma na vítima e ele quer descobrir de quem é aquele esperma, de quem é o espermatozoide encontrado ali, ele vai precisar identificar o DNA contido ali naquelas células. Agora, só com o DNA ele consegue saber quem é o indivíduo? Não. Galera, o DNA, ele é uma técnica, a coleta do DNA na cena do crime é uma técnica de investigação que no Brasil ela é muito precária, porque ela só é útil se tiver um banco de dados para eu comparar e descobrir quem é o proprietário daquele DNA. Se eu encontro o DNA e eu não sei de quem é, o DNA não vem escrito o nome do indivíduo, CPR e RG, galera. Eu preciso ter ali cadastrado um banco de dados para fazer essa comparação. Tudo bem? Então a finalidade da identificação do perfil genético dos presos é justamente, vem comigo, servir para futuras investigações, tá bom? Servir para futuras investigações, tá certo? Agora, Alfama, beleza, já entendi que o preso tem identificado o perfil genético para que ele possa ser investigado depois por um crime que ele porventura venha a praticar, certo? Certo. Agora, qualquer preso pode ter o seu perfil genético identificado? Resposta é de que não. A LEP só autorizou a identificação do perfil genético do preso em duas hipóteses. Quer ver? Vem comigo. A LEP só permitiu identificação do perfil genético do condenado por crime doloso. Veja bem, vamos voltar lá no artigo. Do condenado por crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa. Então coloque aí no seu caderno. Crime doloso com violência grave contra pessoa. Veja aqui, galera, que nessa hipótese não está abrangido o crime culposo. Então, condenado por crime culposo não pode ter o seu perfil genético identificado. O condenado por crime com violência contra coisa, por exemplo, explosão de caixa eletrônico, o condenado pode ter o perfil genético identificado? Condenado, vem comigo. O cidadão foi condenado por explosão de caixa eletrônico. Foi um furto mediante explosão do caixa eletrônico. Então, é o crime de furto com explosão de caixa eletrônico. Alfama, ele usou violência, explodiu o caixa eletrônico. Não tinha ninguém perto, mas a explosão ali é uma violência. Galera, não cabe identificação do perfil genético nesse caso. Por quê? Vem comigo. Porque nesse caso a violência foi contra coisa. Se a violência é apenas contra coisa, não cabe a identificação do perfil genético do condenado. Tá certo? E segunda hipótese, a LEP também permitiu a identificação do perfil genético aos condenados por crimes hediondos. Tá bom? Aos condenados por crimes hediondos. E aqui, veja bem, não sei se você percebeu, vem comigo, mas a LEP não permitiu identificação do perfil genético ao condenado por crime equiparado a hediondo. Olha lá que interessante. Vem aqui na leitura do artigo 9º. Os condenados por crime doloso com violência grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Galera, o artigo 1º traz os crimes hediondos. Os crimes equiparados estão no artigo 2º. O artigo 2º não foi previsto aqui como hipótese de identificação do perfil genético. Então, o condenado por crime hediondo pode ter o seu perfil genético identificado. E o condenado por crime equiparado a hediondo? O condenado por crime equiparado a hediondo não pode ter o seu perfil genético identificado. Tá certo? Porque não há autorização legal. Seria, então, uma ilegalidade no curso da execução da pena. Tranquilo, galerinha? Agora, veja bem. Você já sabe em quais hipóteses é possível a extração do DNA do preso. O preso condenado por crime doloso com violência grave contra a pessoa e o condenado por crime hediondo. Vem a sua prova e pergunta:
O condenado por tráfico de drogas pode ter o seu perfil genético identificado de acordo com a LEP? Resposta aqui é de que não. Não cabe identificação do perfil genético, porque o tráfico é crime equiparado a hediondo. E a LEP só permitiu identificação do perfil genético para crime hediondo, não é o caso do tráfico, e para crime com violência grave contra a pessoa. Vender droga não envolve violência contra a pessoa, tá bom? Então não cabe identificação do perfil genético aos condenados por tráfico de drogas. Veja que, na minha opinião, é uma falha da lei. Quanto mais o banco de dados da administração for alimentado, maior a chance de esse banco de dados servir para futuras investigações criminais. Seguindo, galera, veja que, de acordo com a lei, o DNA deve ser armazenado em um banco de dados de caráter sigiloso. Então, esse banco de dados, galera, esse banco de dados só pode ser acessado com autorização judicial. Com autorização judicial. Então, o delegado de polícia, seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, só pode fazer uma comparação de um DNA que ele encontrou na cena do crime com o banco de dados se o juiz autorizar, tá certo? E a penúltima informação aqui da nossa aula de hoje. O condenado é obrigado a fornecer material genético para extração do seu DNA? Vamos lá, galera, a pergunta aqui é a seguinte. Você já sabe que a LEP prevê a identificação do DNA do preso nessas duas hipóteses que nós vimos. Agora a pergunta é, o preso ele é obrigado a permitir a coleta de sangue para a identificação do seu DNA? Resposta aqui, galera, é a seguinte. Há divergência na doutrina. Uma primeira corrente, vem aqui, ela é capitaneada pelo professor Renato Brasileiro. O professor Renato Brasileiro diz que o preso ele não é obrigado a fornecer seu material genético. Ele não é obrigado, por exemplo, a permitir a retirada de sangue para que o seu DNA seja identificado. E qual é o fundamento aqui dessa posição defendida pelo professor Renato Brasileiro? O professor Renato Brasileiro diz que no direito constitucional e no processo penal brasileiro vale o direito, vige o direito a não autoincriminação. Direito a não autoincriminação. Esse direito traz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Abrange também o direito de não permitir uma prova invasiva, uma prova que pressuponha penetração no organismo humano para dele serem extraídas células. Tá? Para o professor Renato Brasileiro, como ninguém é obrigado a permitir provas contra si mesmo, e esse DNA extraído do preso pode ser usado em futuras investigações, o preso não é obrigado a fornecer o seu material genético. Não é obrigado a permitir uma prova invasiva, coleta de sangue, coleta de saliva no interior da boca, tá certo? Porque ele tem direito de não permitir a produção de provas contra si mesmo. Agora, olha só, uma crítica a essa posição é a seguinte, vem comigo. Alguns doutrinadores dizem assim, pô, mas a LEP prevê que os presos serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Então a lei não diz que o preso é obrigado a fornecer o seu perfil genético? Cuidado, galera. Para o professor Renato Brasileiro, essa obrigatoriedade é voltada para o Estado. O Estado obrigatoriamente deve identificar o perfil genético do preso, mas o preso ele não é obrigado a fornecer o seu material genético. Pô, Foma, como é que o Estado vai identificar o perfil genético do preso sem que ele forneça esse material? Aí diz o professor Renato Brasileiro que o Estado pode se valer de elementos desprendidos do corpo humano. Por exemplo, nós temos um caso aí célebre, notório, da investigação do sequestro do Pedrinho. A sequestradora era a Vilma, o caso foi conhecido aí nacionalmente. E teve uma identificação de perfil genético feita pelo delegado que ele se valeu de uma bituca de cigarro da pessoa que ele pretendia ter o DNA. Ele recolheu a bituca de cigarro e pegou a saliva ali, levou, claro, para os peritos identificaram o DNA
extraído ali da saliva encontrada na bituca de cigarro. É justamente o que diz o professor Renato Brasileiro. Vem comigo. O professor Renato Brasileiro diz que a identificação do perfil genético é obrigatória nesses casos. Mas veja, ela seria obrigatória para o Estado. O Estado, para identificar o perfil genético, poderia se valer de materiais desprendidos do corpo humano. Então, o Estado poderia se valer de materiais desprendidos do corpo humano. O Estado poderia se valer de materiais desprendidos do corpo humano. Por exemplo, a saliva encontrada na bituca do cigarro. No caso do presídio, do fio de cabelo que o preso deixou lá no travesseiro em que ele dormiu, se é que tem travesseiro lá na cela desse preso, tá bom? Então o Estado poderia se valer de qualquer material desprendido do corpo humano para identificar o perfil genético do preso, que seria obrigatório nesses casos, mas obrigatório para o Estado, não para o preso, que não é obrigado a fornecer provas contra si mesmo. É a posição do professor Renato Brasileiro. Agora vem comigo. Professor Norberto Avena, um brilhante doutrinador de processo penal, ele entende diferente. Ele entende que o preso é, sim, obrigado a fornecer material para extração, material para identificação do seu perfil genético, para que seu DNA seja armazenado em banco de dados sigiloso da administração pública. O professor Norberto Avena, ele usa como fundamento aqui do seu posicionamento o artigo 9A da Lei de Execução Penal. Ele interpreta que esse dispositivo diz que o preso é obrigado a ter o seu perfil genético identificado, no sentido de que o preso é obrigado a fornecer o material para a identificação do seu perfil genético, tá bom? Então, há aqui uma interpretação do artigo 9º-A da LEP. Alfama, qual é a posição que eu levo para minha prova? Galera, aqui eu tenho uma notícia ruim para você. As bancas já cobraram as duas posições. Eu, em prova de concurso público, analisaria muito a banca. Se eu fosse fazer uma prova do CESP, eu levaria a posição do professor, vem comigo, Renato Brasileiro. Em prova do CESP, eu levo o entendimento de que o investigado, de que o apenado não é obrigado a fornecer material para identificação do seu DNA. Agora, numa prova da IADS, numa prova da FCC, neste ponto eu levaria a posição do professor Norberto Avena. Vem comigo. Para o professor Norberto Avena, o preso é obrigado a se submeter à identificação do perfil genético, inclusive fornecendo material para que o seu DNA seja identificado, tá bom? Então essa é a posição que eu recomendo para a IADS e para a FCC. E essa é a posição que eu recomendo para o CESP. Lembrando que em qualquer um dos casos vai caber recurso. Então se você errar, fala comigo depois da prova, que como a doutrina é divergente, não é justo que a banca adote uma posição e você fique aí sem saber qual das duas marcar, tá certo? Galera, para a gente terminar a nossa aula de hoje, terminar aqui a análise da classificação do preso, vamos diferenciar o exame criminológico da identificação do perfil genético. Galera, veja, o exame criminológico é aquele exame feito para se analisar a periculosidade do preso, para saber se ele é perigoso ou não. E com isso, auxiliar na classificação do preso e na individualização da execução penal. A identificação do perfil genético, ela não serve para identificar se o preso é perigoso ou não. Serve para a futura investigação. Eu deixo o DNA dele armazenado para ser confrontado com o DNA encontrado numa cena do crime lá daqui a 10, 15 anos, tá bom? O exame criminológico, ele é obrigatório para o preso que ingressa no regime fechado. E é facultativo no semiaberto. No semiaberto é facultativo, lembram disso? No aberto e na pena restritiva de direito, é proibido. Agora, a identificação do perfil genético é obrigatória aos condenados por crime doloso com violência grave contra a pessoa e aos condenados por crimes hediondos. E nas demais hipóteses, não é prevista, não é autorizada na LEP. Tranquilo, galerinha? Então fechamos aqui o estudo da classificação na Lei de Execução Penal, assunto totalmente inserido dentro da análise do princípio da individualização da pena. Fiz aqui o estudo vertical com os senhores. Analisamos desde a Constituição até doutrina, jurisprudência envolvida a esse tema, passando também por todos os dispositivos da Lei de Execução Penal, de forma que eu tenho certeza absoluta
que a questão da sua prova é respondida por esse material da aula de hoje. Lembrando que esse é um dos temas mais cobrados em provas de concurso sobre a lei de execução penal. E você tem aqui nessa aula um material totalmente completo, aprofundado e objetivo para você fazer a diferença em relação ao seu concorrente, tá bom? Contem comigo, um grande abraço e até a próxima aula. Fala, galerinha do YouTube. Então, fechamos aqui a nossa transmissão ao vivo. Vocês viram aí que foi uma aula do curso, né, para consultoria de agente prisional de Goiás. Vou agora, conforme prometido, ver as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, galera, manda para mim aí, que eu esclareço aqui imediatamente, tá bom? Paulana, parabéns para a aula, obrigado. Rayan, obrigado, meu amigo. Magno, já tem o material? Magno, vê o que eu falei lá no começo do vídeo, tá bom? Você vai entender melhor. Antônio, obrigado, meu amigo. Vinícius Lima, é obrigado ao preso fazer o exame? Respondi aqui, fiz análise completa, tá bom? Arco Verde, Pernambuco, um grande abraço. Aracati, Ceará, tamo junto, galera do Nordeste aí, sempre afiada nos concursos. Galera que tá perguntando do material, galera, veja o que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Volte e assiste o vídeo completo, já respondi essa questão. Então é isso, galera, obrigado pela presença aí de todos vocês. 100 pessoas ao vivo agora. Então uma honra para mim contar com a confiança de vocês. Contem comigo, vamos juntos aí rumo à aprovação para agente prisional de Goiás. Valeu, um grande abraço e até mais.